Olá pessoal, todos bem? Bem-vindos à nossa aula do projeto .NET Blazor com a linguagem C Sharp. Tá? Hoje, nossa quarta aula, nós vamos falar sobre a interatividade entre o HTML e o C Sharp. Tá? Unir os dois códigos e fazer algumas validações para a gente poder entender como funciona. Beleza? Aqui no nosso código, conforme a aula passada, nós fizemos aqui algumas implementações, exemplo um, deu para a gente aprender bastante coisinhas, bastante detalhes, né? Utilização do if, fazendo comparações, chamando um método, validando campos, né? Usando o bind value para passar um valor para uma variável, né? Então, isso aqui significa que dentro de um contexto HTML, a gente está usando uma implementação que passa o conteúdo do digitado para dentro de uma variável C Sharp. Bem bacana isso, facilita muito a nossa vida. Então, agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai criar um exemplo 2. Esse é o exemplo um. Vamos para o exemplo 2. Vai ser mais simples, eu não vou colocar muitos campos, tá? Vai ser mais simples. Bora lá. Vou fechar aqui o exemplo um. Vou salvar ele. Vou fechar tudo aqui. Vou inclusive parar aqui o hot reload, né? E vamos para no terminal, vou dar o Ctrl C aqui, se eu estiver executando, dá o Ctrl C e para, porque nós vamos criar uma nova página. Aqui no Nav Menu, nós vamos fazer a mesma coisa, navmenu.razor, tá? Depois, mais para frente, eu vou explicar esse arquivo CSS aqui, vocês vão entender facinho. Nav Menu Razor, esse arquivo aqui. A última vez que a gente utilizou ele está aqui dentro, tá? Ó, só para a gente falar novamente, está dentro de Components, dentro de Layout, tá? Aí, ó, Nav Menu Razor. Nós criamos esse menu aqui, né? Não criamos menu não, criamos esse link dentro do menu, o exemplo um. Nós vamos clicar nele aqui, dar um Ctrl C e Ctrl V e vamos criar o exemplo 2, tá? O exemplo 2, aqui eu vou colocar exemplo 2 e beleza. Até aqui, tudo bem, eu faço referência ao exemplo 2, porém, aqui é só um título, né? Porém, o exemplo 2 não existe aqui no Pages. Ó. Eu vou aqui no Pages, ele não está aqui. Então, essa rota ainda não está implementada. Vamos criar, vou aqui no Pages, vou clicar aqui, vou colocar o exemplo 2, lembrando que isso aqui é apenas, o nome do arquivo é apenas uma referência. Tá? O que vale mesmo é o que está lá dentro dele. Vamos dar um enter aqui. Então eu tenho exemplo 1 e exemplo 2 já. E o que que vale? O que que vale é isso aqui, ó, @page. Aqui dentro eu coloco barra exemplo 2. Aqui dentro agora eu tenho a rota atribuída, tá? Nossas páginas, elas têm a interatividade do lado do servidor. Então eu sempre preciso dizer para o C Sharp, ó, render mode, tá? Interactive server, tá? Acho que aqui o I é maiúsculo. Interactive Server. Assim, ó, eu garanto que toda vez que eu fizer um hot reload ali, ou passar alguma informação, ele vai ajustar para nós, ele vai validar e vai funcionar. Então, beleza, eu tenho a página 2. Se eu rodar agora, eu posso rodar, tá? Eu vou até fechar a página, o navegador aqui antigo, ó, vou fechar ele, e como se não estivesse executando ainda, ó, .NET Watch, vou executar o .NET Watch, ele vai abrir o navegador, tá? Vai abrir o navegador, e aí, ó, exemplo 2 está aqui. Se eu clicar, not found, por que not found? Vamos ver lá. Vamos ver o que, que tem, o que está faltando. É, exemplo 2, page. Será que eu salvei? Eu salvei isso aqui. Vamos ver. Não, não é isso não. Ah, pera aí, eu não salvei. Deixa eu dar um salve. Não, tava save, nada aplicado, exemplo 2. Daí, vamos lá no exemplo 2. Beleza, template exemplo 2. Nav menu, exemplo um, exemplo 2. Não tem nada de errado, exemplo 2. Vamos ver aqui, salvou aí, atualiza. Estranho, ele não está chamando. Exemplo um ele chama. Exemplo 2.
Not found. Será que eu criei alguma coisa errada? Pessoal, eu copiei aqui, ó, tá? Daqui, dei um Ctrl C aqui do exemplo 2 e joguei aqui dentro do exemplo 2 Razor, tá? Eu vim aqui, dei um Ctrl V e aí agora resolveu, tá? Ele tá mostrando aqui para mim, ó, página de demonstração. Fiz um teste, tá? Só escrevi página de demonstração para ele mostrar para mim, beleza? Vou apagar isso aqui e vou fazer o seguinte. Que é a proposta agora? A gente vai fazer da entrada com um formulário pequenininho, bem simples, tá? E ele vai mostrar o botão apenas se eu digitar o conteúdo que ele estiver pedindo. Então, vou começar aqui com uma div, ó, div class, igual a gente fez lá, role, né? É, eu posso começar aqui com form também, ó, form, aí eu jogo aqui para o fim. É, vou criar uma coluna div class call md4, que já é suficiente para um campo, né? E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, ele já colocou ali para mim, ele colocou um bin de value, nome, tá? Então significa o seguinte, que esse div está aqui, Shift Alt F ele identa, tá com alguns erros? Tá, mas não tem problema não. Vamos com code aqui. Vou colocar uma private string começando com nada aqui, ó, para ele não dar problema. E é o nome. Eu vou colocar xnome aqui e vou colocar xnome aqui. Beleza? Ó, aí sumiu o erro. Então, basicamente, se eu carregar agora, eu vou ter, olha lá, pedindo o nome, tá? Então, eu vou estar aqui com o nome. Logo abaixo, eu quero colocar implementar um botão div class call row margem top 3, então ele dá uma margenzinha em cima. Eu vou colocar um div class call md2, que é suficiente para um botão, tá? Vou colocar aqui um button type button e vou colocar o onClick agora não, depois a gente faz isso. Vamos fazer por etapas e vou colocar aqui, ó, salvar, tá? Então aqui, beleza. Então eu tenho um botão, vamos ver como é que ele ficou lá. Lá, botão salvar, tá? Nome aqui. Vamos colocar uma bordazinha, não quero ficar enfeitando muito, mas para vocês poderem ver melhor aí, né? Vou colocar um style aqui. Dentro do style eu vou colocar o campo aqui, ó, o form control. Então é uma classe, né? Então eu posso chamar ela assim, form control chaves, e aí eu coloco aqui border 1 px solid hashtag 8080 e eu vou colocar 2 px, tá? Ó, vamos ver aqui se ele mudou. Olha lá, já colocou a borda, belezinha, ficou bom para vocês verem aí ver melhor no vídeo que tem o nome aí, né? Então, ó, aqui eu posso escrever, eu clico em salvar, beleza, tá aí. Só que eu quero que somente apareça o botão se o xnome for digitado, tá? Então, na hora que eu digitar aqui, aí ele aparece, tá? Vamos fazer esse teste? Vamos ver como é que ele reage? Então, bora lá. O que eu tenho que fazer? Ó, o xnome começa vazio, certo? Toda vez que eu recarregar o código, vai começar vazio. E aí, o xnome, a gente preenche ele através do bin de value dentro do input que pede o nome. Até aí, beleza. Agora, como que eu faço para ele mostrar para mim esse botão? Eu posso fazer ele aqui, o arroba aqui, antes da div. Eu posso fazer a comparação depois. Vou colocar aqui em cima, ó, tá? O que significa? Ó, arroba, se xnome, se string is null or empty, de xnome, tá? Se ela
deixa eu abrir aqui, abro a chave, e eu vou fechar a chave aqui, embaixo. Então, Alt Shift F, para ficar melhor. Reparem o seguinte, ó, que eu estou dizendo o seguinte, se for nulo ou vazio o xnome, faça isso. Mas não é isso, né? O xnome não pode estar vazio para mim poder salvar. Ele tem que estar preenchido com alguma coisa, né? Eu tenho que preencher o nome para o botão salvar aparecer, não é? Então, essa pergunta que eu estou fazendo aqui, ela é o contrário, né? Então, significa que se o xnome não for vazio ou nulo, aí sim ele mostra. Então, para mim colocar o sinal de contrário aqui, só basta colocar uma exclamação aqui na frente, ó. Então, eu estou dizendo ao contrário disso. Ao contrário disso, ele vai mostrar. Então, ó, Ctrl S, beleza, vamos voltar aqui, vamos recarregar. Reparem que o botão sumiu, né? Por quê? Porque quando carrega a variável que está vazia, se eu digitar aqui Fukuta e dar um tab, no momento que eu dou o tab, ele apareceu. Por quê? Ele passou para o próximo campo. Vamos fazer isso com outro campo para a gente poder entender melhor, porque um campo só é, não deu para a gente ver essa ação direito. Vou colocar aqui um outro campo, ó. Nome, cidade. Eu vou colocar aqui, ó, cidade input. Colocar tudo certinho. Cidade. Onde tiver nome, eu vou colocar cidade. Cidade. X, cidade. Tá? Se bem que a gente não vai precisar. Placeholder. Digite sua cidade. Tá? Então aqui ele está dando problema do bind value, da cidade. Então vou criar aqui a variável aqui embaixo. Private string x cidade igual a vazio. Tá? Então aqui, ó, agora, beleza, ó, vou deixar aqui pra vocês verem, ó, private string x cidade, né, vazio, beleza? Então, agora voltando e a gente, pessoal, isso aqui a gente pode usar assim também, ó, só para vocês poderem fazer. E às vezes tá muito grande a linha, né? Ó, eu posso fazer isso, tá? Ó. Eu não sei se no Visual Studio Code tem alguma extensão que faça esse tipo de implementação. Eu acredito que tem, eu só não lembro o nome mesmo. Mas dá para fazer assim, tá? Fica mais fácil de ler, né? E aí não tem problema nenhum. Desde que não falte a abertura e o fechamento, é tranquilo, tá? Então salvei aqui. E agora, se eu fizer aqui, ó, eu tenho a cidade, pedindo a cidade. Beleza? Vamos recarregar para a gente ver a situação. O que que acontece? Enquanto eu estiver digitando, ó, até aqui, o HTML ainda não passou para o bind value esse contexto. Ele só passa os dados a partir do momento que eu saio desse campo. Então, na hora que eu apertar o Tab aqui, por exemplo, ó, ele vai pular para a cidade e aí vai aparecer o campo salvar. Ó, olha lá, tá? Então, isso aí mostra para nós que o bind value só entra em ação na hora que o campo for perder o foco. Ele vai sair daqui para o outro, ele passa os dados e garante o funcionamento. Tá? Estou explicando dessa forma para vocês entenderem direitinho como que é o funcionamento com o bind value e o que, que a gente pode fazer com ele. Né? E facilita bem o entendimento aí das coisas. E aí, processo de salvar, as outras coisas é bem fácil de entender. Vou colocar só mais uma implementaçãozinha aqui. Eu vou colocar aqui embaixo do campo nome uma mensagem que se tiver vazio aqui, ó lá, sumiu. Se ele tiver vazio, ele vai escrever aqui embaixo, informe o nome, tá? Em vermelho. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Bora lá. Vamos colocar aqui, vamos voltar. E eu já tenho a variável nome, eu já tenho um bind value, então ficou bem mais fácil.
Então eu tenho que vir aqui, ó, dentro do contexto aqui do label, e eu vou colocar aqui, ó, pode ser um spam, né? Class test multa de seu nome completo. Aqui eu vou colocar assim, ó, informe o seu nome completo. Vamos ver como é que ele mostra lá? Olha lá, informe o seu nome completo. Tá ali. Deixa eu ver se. Ah, test multa ele fica meio escondidinho aí. Ah, pode ser assim mesmo, tá? Só que eu quero que ele mostre somente se o campo tiver vazio, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, arroba if string ponto is null ou empty xnome, tá? Aí eu vou copiar aqui, jogar para cá, por fim, dar um Ctrl V, Alt Shift F e eu organizo, tá? Ó, organizadinho. Ele só vai mostrar isso aqui se o campo tiver vazio, tá? Então, vou Ctrl S, vou voltar aqui e realmente, ó, vou recarregar, né? Tá vazio. Na hora que eu digitar aqui, ó, Alessandro, dá o Tab, sumiu e apareceu o botão. Beleza? Então, posso fazer o contrário também. Mostrar somente quando não estiver. Não, nesse caso tá certo, né? Se ele tiver vazio, ele mostra o nome, né? Mostra isso aqui. Por exemplo, ó, se eu recarregar aqui, ó, ele forma o nome. Eu escrevo aqui, ó, Fukuta. Aí ele não mostra para salvar nada. Como que eu vou salvar se eu não digitei o nome, né? Aí eu coloco aqui, Alessandro, aí ele pula. Não, tá certo, é isso mesmo que eu precisava mostrar. Só deu uma embananadinha aqui. Muito tranquilo, né? Pessoal, esse tipo de implementação facilita muito na hora da validação, né? Você pode fazer controle através de variáveis, você pode controlar através de informações e tal. Por exemplo, é, eu poderia criar uma variável boolean dizendo assim, ó, mostra botão, né? Se todas as variáveis necessárias tiver preenchidas, o mostra botão vai ser true. Se não, vai ser falso. Vamos fazer isso aí? Então eu vou criar aqui uma variável, um método chamado, por exemplo, valida private void valida botão, tá? E aí, o que ele vai acontecer com ele? Vai ser o seguinte: se se string is null ou empty de x nome, tá? E string is null ou empty de x cidade. Se não for, né? Não for nulo. Tem que tirar esse daqui. Se o x-nome não for nulo e a cidade não for nula, aí eu vou colocar aqui uma variável nova, ó, uma private bool mostra botão e ela vai começar com false. Então significa que na hora que o formulário carregar, ele não mostra o botão, tá? E aí, na hora que eu preencher os dados, ele vai, toda vez que eu executar passar de um campo para outro, ele vai chamar esse valida botão aqui, tá? Então vamos fazer esse teste aqui. Aí, se nesse caso nenhuma das duas é vazia, eu vou colocar aqui mostra botão igual a true, tá? E beleza, tá? Só mostra botão igual a true. Eu posso até colocar um else aqui se eu quiser, ó, else mostra botão igual a false, tá? E aí eu consigo, beleza, tá aqui. Então, o que vai fazer? Toda vez que eu tiver ali, então aqui eu criei o método, né? Valida botão. Se esse botão,
Se o nome não tiver nulo e nem a cidade tiver nulo, ele mostra o botão. Se não, não mostra. Só que para isso, pessoal, existe uma mudança que a gente precisa fazer no código, tá? Uma implementação do bind de uma forma diferente. Eu vou explicar agora, tá? Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Toda vez que quando eu coloco bind value, na hora que ele perde o foco, aí é que ele passa os dados para o x-nome, né? Dessa vez agora, eu vou usar só bind, tá? Então eu vou tirar o value daqui, ó, vai ficar só bind, tá? E o nome da variável, x-nome. Só que eu preciso implementar o método que ele deve chamar, tá? Um evento que ele tem que chamar dentro do HTML, tá? Que é o event. Opa, o event. E o event vai chamar o onInput, fazendo com que no momento da digitação, no momento em que eu estiver digitando, ele vai bindar os dados, ele vai passar os dados do x-nome em tempo real. Essa é a ideia, tá? Vou fazer a mesma coisa com a cidade. Vamos fazer aqui. Aqui eu vou apagar o bind value, tá? Bind xcidade arroba bind dois pontos event. Ele põe essas aspas na hora que eu digito aqui a bind event igual aqui on input. Beleza? Então, desta forma, eu vou estar chamando o método. Tá? O método não, eu estou chamando o evento onInput em tempo real. Então, beleza, implementado aqui, cidade, vamos fazer o teste? Vou recarregar aqui, ó, tá? Ó, perceba que ele não está mostrando o botão. No momento em que eu digitar, apertei alguma coisa aqui, ó, olha lá, o botão apareceu, tá? E aí, beleza, tá? Então é isso. De forma bem tranquila, não mudou muita coisa e mostrei que no momento da digitação também dá para validar, né? Fazer uma validação em tempo real, tá? A gente pode usar o bind value quando a gente pode perder aquele tempo, né, do foco, né? E quando a gente precisa em tempo real, a gente tem que usar o bind, tá? E o bind event com o evento on input, tá? Na digitação. Então, dessas duas formas dá para ser usado, tá? Bom, essa foi a quarta aula, pessoal. Eu espero que vocês estão aproveitando bastante. É, E na próxima aula a gente vai ver um novo recurso aí do Blazor, tá? Um abraço, até mais.